Olá pessoal, bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje a gente vai mergulhar no capítulo 22 do livro de Êxodo. E olha, é muito comum a gente pegar textos muito antigos assim e ler só através daquela lente mística ou puramente espiritual, na verdade. Mas o que a gente tem aqui, na verdade, é uma janela fascinante para entender como a sociedade israelita antiga funcionava no nível mais prático e cotidiano. É, essencialmente, a espinha dorsal de um sistema jurídico e civil incrivelmente complexo. O que este documento histórico revela é um povo em plena formação, tentando equilibrar leis de propriedade super rigorosas, quase matemáticas, com uma rede de proteção social que era simplesmente revolucionária e radical para a época. Então, a nossa proposta hoje é dissecar detalhadamente como a justiça fria, a responsabilidade civil e uma profunda compaixão humana se entrelaçavam na vida diária dessas pessoas. Bom, para a gente se organizar, nosso roteiro de hoje está dividido em 5 áreas fundamentais. Vamos começar com as leis de propriedade e restituição. Depois a gente avança para as responsabilidades de guarda. Em seguida, vamos analisar as penalidades capitais e morais, entrar na parte de proteção aos vulneráveis e, para fechar o quadro todo, vamos explorar as ofertas e práticas religiosas. Tudo pronto por aí? Então vamos direto ao assunto. Começando pela nossa primeira sessão, as leis de propriedade e restituição. Vamos entender qual era o custo exato do roubo e do dano naquele cenário. A gente precisa lembrar que, naquele período, o pilar de toda a economia era a propriedade agrária e, naturalmente, não existiam apólices de seguro ou coisas do tipo. A justiça operava não só para punir o infrator, mas para restaurar ativamente o equilíbrio econômico da vítima. Dá uma olhada nessa tabela. O que é realmente interessante aqui é a severidade matemática da coisa. Se um boi for roubado e depois abatido ou vendido, a restituição exigida é de 5 bois. Para uma ovelha na mesma situação, a multa é de 4 ovelhas. E a lógica econômica por trás disso é fantástica. Numa sociedade agrícola, um boi não representa apenas carne, ele é um equipamento pesado. É o equivalente antigo a roubar o trator de um fazendeiro de hoje, destruindo a capacidade dele de gerar renda. Por isso a penalidade é tão massiva. Mas a lei também cria um incentivo. Se o animal for recuperado ainda vivo, a penalidade cai substancialmente e o ladrão paga só o dobro. E o detalhe mais brutal desse sistema, se a pessoa não tivesse como pagar essa dívida gigantesca, a lei determinava que ela fosse vendida como escrava para cobrir a perda. É um sistema jurídico implacável, focado inteiramente em recuperar as perdas da vítima. Aprofundando ainda mais nessa defesa da propriedade, a gente encontra uma distinção jurídica sobre invasões de domicílio que é altamente sofisticada. O Código estabelece uma diferença crítica baseada puramente no momento em que a invasão acontece. Pensa bem, se uma pessoa é apanhada arrombando uma casa durante a noite e acaba sendo morta no processo, quem aplicou o golpe letal não carrega nenhuma culpa de assassinato. A lógica implícita aqui é um pragmatismo psicológico puro. Na escuridão absoluta da antiguidade, a ameaça é totalmente desconhecida e imprevisível. Isso justifica o uso de força letal para a defesa. Em contrapartida, se a mesmíssima invasão acontece durante o dia, a luz do sol muda tudo. A claridade permite avaliar a real intenção e se o invasor está armado. Matar o intruso à luz do dia resulta em uma acusação estrita de homicídio. É uma nuance notável, pois mostra um entendimento extremamente avançado sobre a fronteira entre a legítima defesa e um crime passional, avaliando o nível de ameaça percebida no calor do momento. Concluindo essa esfera da propriedade, a lei também lidava de forma muito incisiva com a negligência do dia a dia. Imagine que animais sejam deixados pastando soltos e acabem destruindo o campo de outra pessoa, ou que uma fogueira saia do controle e queime o trigo maduro do vizinho. A compensação não era só devolver uma quantidade parecida de grãos e ficar por isso mesmo. A exigência legal era que o infrator reparasse o prejuízo utilizando o absoluto melhor dos seus próprios campos ou parreiras. Essa exigência específica por uma qualidade superior transforma a restituição em algo bem punitivo. A pessoa perdia a melhor parte da própria safra. Isso garantia que toda a população mantivesse os olhos bem abertos, vigiando seus rebanhos e, especialmente, tomando cuidado com o uso do fogo perto das colheitas, que eram vitais para a sobrevivência de todos. Agora a gente avança para a nossa segunda sessão, responsabilidades de guarda, envolvendo a confiança e os famosos juramentos judiciais. Numa época sem bancos comerciais, sem cofres de segurança ou contratos com firma reconhecida, a confiança mútua era a verdadeira moeda que mantinha o comércio girando. O processo para resolver o sumiço de depósitos ilustra isso perfeitamente.
Digamos que alguém guardou um dinheiro ou um objeto de valor na casa de um vizinho e a coisa desaparece sem qualquer rastro de arrombamento. Fica um impasse sobre a honestidade do guardião, certo? A resolução disso ocorria em 3 etapas bem precisas. Primeiro, a perda era declarada publicamente. Segundo, o caso não ia para ser julgado numa praça comum. Ele era levado diretamente ao lugar central de adoração. Ali, diante da autoridade máxima, o dono da casa tinha que fazer um juramento divino, atestando de forma inquestionável que não roubou os bens. Numa sociedade teocrática estruturada no temor absoluto ao sagrado, esse juramento era o teste de polígrafo definitivo. Se ele jurasse, o litígio acabava ali mesmo, sem penalidade financeira para o guardião. Essas regras de responsabilidade civil ficam ainda mais granulares quando envolvem a guarda de animais vivos. A distribuição de risco é extremamente lógica. Olha só. No caso de uma guarda de favor, se o animal morre subitamente ou se machuca por acidente, a resolução exige apenas aquele juramento de inocência e pronto, não há pagamento. Porém, se o animal for roubado furtivamente, a lei entende que houve falha humana na vigilância e o cuidador é obrigado a indenizar. Em um cenário de ataque por feras, trazer os restos mutilados da carcaça servia como prova material irrefutável, isentando o cuidador na hora. Agora, nos acordos de empréstimo, a dinâmica muda. Se quem pegou o animal emprestado estava sozinho na hora do acidente, essa pessoa assume 100% do risco e paga tudo. Mas se o dono do animal estava junto no momento, o risco continuava com ele. Finalmente, se o animal foi alugado, a própria taxa financeira paga pelo aluguel já cobre o risco da perda. É uma jurisprudência brilhantemente equilibrada, não acha? Chegamos agora à terceira seção, penalidades capitais e morais, criadas com o objetivo de manter a pureza da sociedade. Neste ponto, a gente transita das disputas econômicas para as fronteiras mais rígidas dessa civilização. Lembrando que nessa estrutura teocrática não existia separação entre Estado e religião. A lei civil e a divina era uma coisa só. O Estatuto estipula a pena máxima, a morte, para infrações consideradas intoleráveis. Praticar feitiçaria, o envolvimento em bestialidade e a oferta de sacrifícios a qualquer divindade estrangeira eram crimes capitais imperdoáveis. Observando isso de forma puramente histórica e imparcial, a justificativa legal para punições tão severas é que esses atos não eram vistos como desvios individuais. Eles representavam quebras estruturais e ameaças diretas à identidade e à pureza de toda a comunidade. Era um grupo que tentava a todo custo se diferenciar das nações vizinhas através de um monoteísmo estrito e exclusivo. Lado a lado com essas proibições religiosas, a gente encontra regulações morais que carregavam um impacto financeiro gigante. A lei sobre a sedução de uma mulher solteira é um grande exemplo. Se um homem seduzisse uma jovem virgem que não estivesse prometida em casamento, ele enfrentava 2 obrigações primárias e inegociáveis: pagar o dote nupcial integral e casar-se com ela. O objetivo central e pragmático disso era proteger ferozmente o status social e o bem-estar econômico futuro da mulher num contexto amplamente patriarcal. Contudo, se o pai da jovem exercesse o direito cultural de vetar esse casamento, o infrator não saía ileso de jeito nenhum. Apesar da compensação financeira, equivalente ao preço de uma noiva virgem, ainda precisava ser paga à família. Era uma barreira legal muito concreta e severa contra a exploração da mulher no complexo mercado matrimonial da antiguidade. Partimos agora para a quarta seção, proteção aos vulneráveis e a formação de uma rede de segurança social. É aqui que a gente vê um contraste formidável. No meio de punições tão implacáveis sobre a propriedade, emerge do texto uma preocupação enorme com quem não tinha poder de barganha. Era uma rede de segurança social surpreendentemente avançada para os padrões brutais da época. O foco recaía sobre os estrangeiros residentes, as viúvas e os órfãos, grupos que naturalmente careciam das redes tradicionais de apoio. O Código proíbe qualquer tipo de opressão contra o estrangeiro através de um apelo histórico poderoso, lembrando o povo de que eles mesmos já tinham sido estrangeiros oprimidos no Egito. E o ponto crucial é a advertência rigorosa contra maltratar viúvas e órfãos. Não era só uma multa, havia uma ameaça teológica brutal atrelada. O texto diz que a própria divindade ouviria o grito dessas vítimas e retalharia contra os opressores com a força da guerra. O resultado irônico e trágico é que as próprias esposas e filhos dos agressores se tornariam viúvas e órfãos. A proteção do mais fraco era, portanto, cimentada pelo medo absoluto do colapso da justiça. E essa blindagem institucional aos mais fracos se estendia perfeitamente ao sistema financeiro. A lei tinha uma diretriz absolutamente restritiva contra empréstimos predatórios. Qualquer indivíduo com recursos que emprestasse dinheiro ou suprimentos para alguém empobrecido era terminantemente proibido de atuar como agiota.
A cobrança de juros sobre uma pessoa que já estava lutando pela sobrevivência não era tratada como uma oportunidade de negócios inteligente. Era considerado um ato profundamente imoral, um lucro extraído da miséria e do desespero alheio. O socorro financeiro durante crises tinha que funcionar como um dever de solidariedade comunitária para preservar a pessoa e jamais como uma forma de enriquecer às custas da pobreza. Esse cruzamento fascinante entre o rigoroso direito comercial e a empatia mais crua encontra o seu auge na norma sobre garantias de empréstimos. Dá uma olhada nessa citação. Era muito comum tomar bens físicos como garantia provisória de uma dívida, mas a lei cravou uma ressalva brilhante. Se o credor tomasse especificamente a capa de um devedor pobre como penhor, ele era obrigado a devolvê-la todo final de tarde, antes do pôr do sol. Por que isso? Porque de dia aquilo era só uma roupa de trabalho. Mas à noite, a lei reconhecia que aquela capa era o único cobertor capaz de impedir a pessoa de morrer congelada na madrugada do deserto. A dignidade humana elementar e a necessidade biológica de calor superavam totalmente qualquer direito jurídico do credor. E a frase final valida essa ideia perfeitamente, garantindo que o conforto humano vinha antes da rigidez do endividamento. Chegamos então à quinta e última seção da análise: ofertas de práticas religiosas e o imperativo de retribuir ao divino. No contexto do mundo antigo, tentar separar a rotina agrícola do dia a dia da organização teológica da sociedade era impossível. As duas coisas dependiam da mesma engrenagem. O sistema legal impunha restrições severas sobre insubordinações. Blasfemar contra a divindade ou amaldiçoar líderes terrenos eram atos proibidos em conjunto, porque ambos desestabilizavam a ordem frágil na terra e a submissão ao céu. E junto com esse respeito verbal, operava a obrigação da provisão material. Os frutos do campo, os cereais, o vinho novo e o azeite, não eram considerados 100% do agricultor. A Constituição exigia a entrega de uma porcentagem dedicada dessas primícias. Essa tributação abastecia a classe sacerdotal, sim, mas era acima de tudo um reconhecimento tátil de que a chuva e a colheita, na visão deles, eram presentes diretos que vinham do alto. Isso ativava um dever ininterrupto de gratidão. Essa dinâmica complexa de dedicação chegava até o curral, seguindo um cronograma cronológico meticuloso. Vamos entender como isso se desenrola passo a passo. Da mesma forma que os primeiros filhos humanos eram dedicados, o primeiro filhote macho gerado por uma fêmea do rebanho também era. Funciona assim: no dia 1, o animal nasce. Durante 7 dias consecutivos, a lei ordena que o filhote permaneça exclusivamente com a mãe biológica. Isso é vital, porque respeita a biologia do animal e a importância da amamentação inicial para a saúde dele. Mas, no 8º dia, ocorre uma transição radical. O animal deixa de ser um ativo financeiro e produtivo da fazenda e é fisicamente separado para ser oferecido em sacrifício. Não importava a beleza ou o potencial de lucro daquele bezerro. Era uma demonstração prática, muito custosa, de fé. O calendário religioso pautava completamente o calendário comercial e agrícola, transformando a rotina da fazenda em um culto diário de adoração e submissão. Para fechar as regras civis, a estrutura apresenta uma lei final com um simbolismo gigantesco. A regra estipula que é totalmente proibido ingerir a carne de um animal que foi atacado e despedaçado por feras selvagens do campo. A instrução era pegar essa carne e jogá-la para os cães. E veja bem, isso vai muito além de uma simples restrição sanitária ou de higiene primitiva. A própria lei dá justificativa logo de cara. Vocês são pessoas consagradas, separadas. Ao invés de seguir o impulso humano orgânico e oportunista de correr para aproveitar uma carne grátis, o povo era forçado a jogar aquilo fora. Era um exercício exaustivo de lembrar todos os dias que eles precisavam se comportar de forma diferente das nações ao redor. Até nas mínimas atividades de comer, eles recusavam participar ativamente da cadeia caótica, cruel e predatória da natureza selvagem. Era a pureza elevada acima do instinto básico de sobrevivência. E é assim que concluímos nossa análise. Depois de mergulharmos tão fundo no cerne de Êxodo 22, fica uma reflexão altamente provocativa para nós. Durante todo o tempo, vimos um balanço impressionante. De um lado, uma matemática fria, pesada e implacável, projetada para restituir danos econômicos e punir infrações com rigor quase cirúrgico. Mas do lado diretamente oposto, encontramos bolsas de empatia institucionalizada incrivelmente afetuosas. Leis focadas ativamente em amparar os mais vulneráveis, defendendo o bem-estar de viúvas, órfãos e estrangeiros e priorizando a dignidade e a vida humana muito acima do puro acúmulo de capital. A grande pergunta que fica no ar é: como essa mistura antiga e fascinante, que junta penalidades rigorosas com uma compaixão social tão profunda, molda e influencia a nossa própria visão moderna do que significa a verdadeira justiça? É um ponto de vista que, sem dúvida, nos convida a continuar explorando as ricas raízes da lei e da sociedade. Muito obrigado por acompanhar essa explicação e a gente se vê na próxima.